O Serapion está associado às bolas de Ice porque existe algum tipo de conexão com uma inteligência celestial e com o que essas estruturas subterrâneas realmente representam. As caixas de Serapion permanecem entre os mistérios mais surpreendentes do planeta. Cada detalhe dessas 24 caixas de granito parece estranho e enigmático, repleto de irregularidades inexplicáveis. Descobertas em 1850 pela egiptóloga e pesquisadora francesa Auguste Marot, dentro de uma enorme necrópole subterrânea com passagens estreitas em Sakura, as caixas de Sapam fascinam pesquisadores modernos. Acredita-se que sejam sarcófagos ou caixões para touros sagrados da raça Apis. Sua precisão impecável, ângulos agudos, peso enorme e localização subterrânea deixaram arqueólogos, engenheiros e historiadores perplexos. Ainda hoje, a tecnologia mais avançada e as ferramentas de perfuração com ponta de diamante tremeriam diante do imenso desafio de igualar o brilhantismo matemático das caixas de Serapion. Como uma civilização do Antigo Egito, usando ferramentas de cobre e cinzéis, conseguiu cortar e moldar granito sólido com tamanha precisão, como essas 24 caixas enormes, cada uma pesando entre 70 e 100 toneladas, foram transportadas até o local e, em seguida, perfeitamente alinhadas e colocadas em seus nichos. Arqueólogos sugerem que o Serapun de Sakura servia como um complexo funerário para touros Apis sagrados, considerados manifestações vivas do deus Ptah. Mas por que os egípcios investiriam tanto esforço, trabalho, manipulação e habilidade refinada apenas para enterrar touros mortos, mesmo que considerados divinos? Parece excessivo. Esculpidas em enormes blocos de granito, as caixas de Serapion repousam a quilômetros de profundidade em túneis subterrâneos, apresentando ângulos de 90 graus surpreendentemente perfeitos. Os antigos construtores alcançaram uma precisão geométrica exata nas paredes internas das caixas, mesmo em vãos de 3,35 metros. A habilidade matemática necessária para criar essas caixas é verdadeiramente extraordinária, e cálculos modernos mostram que as dimensões variam em meros milésimos de polegada. Um nível de precisão quase irrepetível, como os antigos egípcios, usando ferramentas de ferro, bronze e cobre, conseguiam tamanha precisão. E qual é o verdadeiro propósito histórico do Serapion de Saqqara? As explicações convencionais dos arqueólogos tradicionais estão repletas de lacunas tão grandes quanto as próprias pirâmides. Os egiptólogos normalmente datam estruturas antigas usando inscrições ou gravuras. Assim, a datação aceita das caixas de Serapion baseia-se nos riscos grosseiros e desajeitados esculpidos em algumas delas. Essas marcas foram datadas de cerca de 3000 a.C. No entanto, os hieróglifos nessas caixas específicas parecem rudimentares e não possuem o polimento espelhado original observado no granito. Numerosos micro-arranhões e marcas de ferramentas também mostram onde os cinzéis deslizaram sobre a pedra dura. Imagine construir essas caixas de granito extremamente robustas, com um acabamento e precisão impressionantes, apenas para permitir que um amador faça entalhes grosseiros na superfície. Essa gravação, semelhante a um grafite, não se compara ao excepcional trabalho artesanal e ao domínio matemático incorporados nas caixas de Serapion. E se essas caixas tivessem sido criadas em outra época e posteriormente gravadas por uma cultura completamente diferente? Ainda assim, o grande mistério permanece, independentemente da era antiga em que essas caixas foram projetadas. Como a simples força humana, por si só, poderia realizar tal feito arquitetônico? À medida que exploramos mais detalhes sobre essas caixas, o mistério só se aprofunda em vez de se dissipar. Em vez de respostas, a realidade por trás dessas caixas torna-se ainda mais desconcertante. Segundo pesquisadores e arqueólogos, o granito usado em algumas das caixas de Sápio sequer existe nas pedreiras próximas a Saqqara. Na verdade, grande parte do granito veio de pedreiras localizadas no deserto oriental do Egito, uma área sem raízes fluviais que a liguem a Saqqara. A jornada abrange quase 800 milhas de montanhas acidentadas e terrenos difíceis. Imagine mover um único bloco de granito por essa distância, sem ferramentas modernas, sem máquinas, arrastando cada bloco individualmente em tábuas de madeira.
Isso parece realmente possível. No entanto, nem todas as caixas foram feitas com o granito do deserto oriental. Algumas foram esculpidas em granito extraído em Aswan. Aswan fica a aproximadamente 500 metros de Saqqara. E embora ambas as localidades sejam conectadas pelo rio Nilo, imagine colocar uma dessas pedras extraídas em um barco por volta de 3000 a.C. Como cada caixa completa pesa entre 70 e 100 toneladas, os cientistas calculam que um único bloco de granito bruto para um sarcófago teria ultrapassado as 200 toneladas. Os egiptólogos costumam descrever pedras maciças colocadas sobre trenós de madeira com areia por baixo, para ajudar a deslizar a carga pelo terreno. Mas, considerando o tamanho enorme e o peso esmagador dessas caixas, tais explicações rapidamente perdem credibilidade. Ainda mais intrigante é uma caixa inacabada abandonada no meio de um túnel, sem nenhum trenó de madeira embaixo. Sem máquinas. Mesmo centenas de homens trabalhando juntos, teriam dificuldade para mover um bloco desse tamanho, e, no entanto, tantas pessoas não caberiam fisicamente dentro dos túneis estreitos. Examine esta caixa em particular, pois ela revela várias pistas cruciais sobre o processo de construção. Primeiro, o túnel tem apenas 60 centímetros a mais de largura do que a própria pedra, não havendo espaço para a grande força de trabalho supostamente necessária para empurrar um peso tão imenso. Segundo, a caixa permanece inacabada, mostrando que o trabalho não foi concluído na superfície. Em vez disso, os construtores transportavam a pedra para esses túneis apertados para esculpi-la, refiná-la e poli-la. Por fim, esta caixa sugere que o projeto foi abruptamente abandonado por algum motivo catastrófico. Algumas caixas estão sem tampa, e uma tampa enorme repousa tristemente perto do túnel de entrada. Claramente, essas caixas foram deixadas para trás em vários estágios de conclusão. Agora imagine esse ambiente de trabalho. Túneis estreitos, alguns com menos de 30 centímetros de altura. Operários que moldam granito duro com serras e cinzéis geram densas nuvens de poeira que ficam presas no subsolo com quase nenhuma ventilação. A poeira teria enchido o ar. No entanto, acredita-se que foi ali que os antigos egípcios alcançaram a precisão impressionante vista nas caixas de Apis. Como lidamos com granito desse tamanho hoje em dia? Os métodos modernos dependem de explosivos para remover blocos enormes, que são então içados de pedreiras íngremes com o auxílio de máquinas pesadas e cortados com serras hidráulicas gigantescas. Mesmo com a tecnologia atual, a maioria das pessoas evita trabalhar com blocos tão grandes. É simplesmente muito difícil e trabalhoso. As teorias mais aceitas atribuem a habilidade dos egípcios com ferramentas manuais. Mas, mesmo hoje, cortar, perfurar e moldar uma caixa como essa seria um desafio enorme. Para replicar essas caixas atualmente, os especialistas precisariam de muita mão de obra e maquinário avançado. Usando ferramentas modernas, furadeiras mecânicas, serras e instrumentos de entalhe e de precisão, o processo começaria com a extração de um único bloco enorme no leste do Egito, seu transporte para Saqqara, o esvaziamento com máquinas, a manutenção da geometria precisa com instrumentos de medição avançados, o corte das tampas no mesmo bloco, o polimento de todas as superfícies e, finalmente, o transporte para o subsolo. Conseguir tudo isso há milhares de anos, usando apenas a força muscular humana, é algo impressionante. Engenheiros modernos chegam a sugerir que manusear um bloco desse tamanho seria quase impossível. Então, eles optariam por construir uma caixa com 6 pedaços menores de granito em vez de um único monólito. Ao observar as caixas de Serapum, percebe-se que sua lógica clara exige uma força que transcende a mera capacidade humana. Escavar esses blocos gigantes teria exigido não apenas um trabalho manual imenso, mas também habilidades avançadas de corte de pedra, que permanecem um desafio até hoje. A espessura uniforme das paredes é igualmente intrigante, deixando arqueólogos e historiadores sem explicações satisfatórias. O exterior liso e polido das caixas já é notável, mas o interior é ainda mais impressionante, perfeitamente reflexivo, mantendo um brilho semelhante ao do vidro sem qualquer polimento moderno. As caixas continuam a surpreender especialistas e entusiastas,
Os pesquisadores observam que os artesãos da pedra daquela época provavelmente não utilizavam técnicas abrasivas. Em vez disso, uma solução química pode ter sido empregada para obter o acabamento reflexivo. Resíduos endurecidos encontrados na base de algumas tampas sugerem que uma fórmula perdida foi utilizada. Mesmo com danos visíveis e tampas destruídas por antigos invasores, o interior revela a extraordinária perfeição da caixa de Capium, nivelada, lisa e polida. Os artesãos claramente não ignoraram os interiores. No entanto, todo esse esforço foi despendido simplesmente para abrigar touros mumificados. Observar a precisão física, a geometria impecável e a ausência de fraturas na pedra leva a questionar as explicações tradicionais. Usar ferramentas de pedra para escavar o interior teria rachado o granito, e esculpir quantidades tão maciças à mão teria levado um tempo impossivelmente longo. Se aceitarmos as teorias arqueológicas convencionais, devemos acreditar que uma civilização antiga, sem máquinas ou tecnologia moderna, extraía enormes blocos de granito do leste do Egito e de Assuã, içava blocos de 200 toneladas das pedreiras, transportava-os centenas de quilômetros até Saqqara, e então os esculpia em caixas geometricamente perfeitas, tudo com o propósito de enterrar touros apis mumificados. E por que construir sarcófagos tão enormes para touros? Seria para tornar as múmias mais confortáveis? As caixas variam de tamanho, mas as maiores medem mais de 2 metros de largura e 4 metros de comprimento. Se o objetivo era o conforto, por que outros touros apis são encontrados em sarcófagos de madeira simples, não muito longe do sítio arqueológico de Saqqara? Os próprios faraós eram frequentemente sepultados em sarcófagos apertados, mal comportando seus corpos, então o conforto na vida após a morte dificilmente era uma prioridade. Os fatos simplesmente não batem. Outro enigma é a escolha do granito. Por que não usar calcário, que era o material preferido em muitas outras construções egípcias? As caixas de Sarapun foram enterradas no subsolo, protegidas da ação do tempo, portanto o calcário teria sido suficiente. O calcário é mais macio, mais fácil de moldar, mais leve e abundante nas pedreiras próximas. O uso desse material teria reduzido drasticamente o trabalho de extração, transporte e construção. No entanto, os egípcios percorriam centenas de quilômetros para obter granito. Uma explicação intrigante vem do cosmólogo russo Konstantin Borisov. O granito é ideal para recipientes herméticos. É denso, não poroso e rico em cristais de quartzo. Sob tensão mecânica, o granito pode gerar uma carga elétrica. Borisov especula que essas caixas não eram apenas sarcófagos, mas poderiam ter funcionado como baterias gigantes. Quando submetidas a imensa pressão, poderiam produzir uma voltagem forte o suficiente para ionizar o ar, potencialmente fazendo-o brilhar. A ausência de fuligem ou marcas de queimadura no interior dos túneis reforça a ideia de que tochas não eram usadas no subsolo. Isso poderia explicar por que os antigos construtores se deram ao trabalho incrível de transportar enormes blocos de granito para Saqqara. Com tampas pesando quase 30 toneladas, as caixas podem ter sido concebidas como câmaras de pressão para um sofisticado processo científico. Um esboço do século XIX reforça a ideia de Borisov, mostrando pilhas de pedras colocadas sobre as tampas, aparentemente para amplificar a pressão e aprisionar o que quer que estivesse dentro. Se fossem apenas sarcófagos, por que adicionar peso extra? Os touros mumificados não iriam a lugar nenhum. Que processo exigiu medidas tão extremas? Por que as tampas precisavam de pressão adicional na parte superior? Os egiptólogos descrevem centenas de artesãos trabalhando em túneis escuros e empoeirados, arrastando enormes blocos de granito por passagens estreitas e centralizando-os com perfeita precisão, repetindo esse processo mais 23 vezes. A motivação e a determinação necessárias sugerem um propósito que vai muito além de um simples local de sepultamento para touros, indicando algo muito mais profundo e misterioso por trás das caixas de Serapio. Assim, se combinarmos as descobertas de Borisov com pesquisas de engenheiros como Christopher Dunn, a ideia das caixas de Serapio como baterias gigantes começa a fazer sentido.
A extensa pesquisa de Dunn sugere que as grandes pirâmides de Gizé não eram apenas monumentos. Eram máquinas de captação de energia projetadas para gerar eletricidade para a civilização egípcia antiga. Essa perspectiva levanta naturalmente a questão de se as ideias de Graham Hancock sobre arquitetos pré-históricos poderiam ser mais plausíveis do que as explicações arqueológicas convencionais. As teorias de Hancock são controversas, propondo-as a existência de uma civilização tecnologicamente avançada que existiu antes da história registrada, apenas para ser destruída por um cataclismo. Ele cita textos culturais e religiosos de todo o mundo, muitos dos quais fazem alusão a um grande dilúvio. E se esse dilúvio tivesse dizimado uma civilização muito mais avançada que a egípcia, deixando para trás vestígios de tecnologia que civilizações posteriores, trabalhando com ferramentas de cobre e cinzéis, só conseguiam compreender parcialmente? E se os humanos tivessem atingido um nível de domínio tecnológico apenas para serem forçados a recomeçar do zero? Será que nossa compreensão das civilizações antigas e das estruturas megalíticas poderia ser obscurecida por uma verdade muito maior e mais inimaginável? Que os humanos já estiveram aqui antes com máquinas, energia e tecnologia. Para o público em geral, a ideia de uma civilização avançada perdida pode parecer inverossímil, mas considere o seguinte: as explicações convencionais, que se baseiam em cinzéis raspando granito para produzir caixas herméticas e geometricamente perfeitas, são realmente mais plausíveis? Os arqueólogos ainda não conseguiram explicar de forma convincente as inconsistências e lacunas lógicas. E os historiadores modernos frequentemente consideram as teorias convencionais insuficientes quando confrontadas com o raciocínio prático. Isso nos leva a uma ideia intrigante. Talvez os antigos egípcios não tenham construído as caixas Serapion. Eles as herdaram, assim como nós herdamos estruturas antigas hoje em dia. Talvez não compreendessem a função dessas câmaras, utilizando-as para abrigar touros ápis mumificados. As gravuras rudimentares em algumas caixas corroboram essa hipótese. A qualidade da construção das caixas supera em muito a habilidade demonstrada nas inscrições superficiais. A construção magistral e as esculturas amadoras claramente não provêm da mesma civilização. Os arqueólogos tradicionais insistem que a mesma cultura capaz de executar geometrias tão precisas em granito duro, de alguma forma, carecia de precisão na escultura. As poucas caixas com inscrições apresentam, na melhor das hipóteses, arranhões grosseiros, enquanto outras permanecem perfeitamente lisas, com superfícies espelhadas. A datação dessas caixas, com base nos hieróglifos rudimentares, é claramente falha. É provável que as caixas tivessem um propósito muito mais grandioso do que o sepultamento de touros. Talvez manipulação complexa de energia ou um processo científico que a humanidade ainda não redescobriu. Os céticos rejeitam as teorias de Hancock, apontando que não há evidências de máquinas ou tecnologia avançada nessas estruturas antigas. Eles afirmam que os pedreiros egípcios alcançaram essa habilidade por meio de paciência, prática e conhecimento transmitido de geração em geração. No entanto, a capacidade física humana tem limites. Mesmo com dedicação incrível, mover e moldar blocos maciços de granito em dimensões perfeitas é algo difícil de acreditar. Descobertas semelhantes em todo o Egito desafiam a ideia de que apenas artesãos que utilizavam ferramentas de cobre poderiam ter produzido essas maravilhas arquitetônicas. Cada vez mais, parece que as caixas de Sapaia, assim como outras maravilhas megalíticas, podem indicar conhecimentos e tecnologias que os humanos antigos perderam há muito tempo. Outros sítios arqueológicos apresentam caixas de granito semelhantes com precisão geométrica impecável, algo que está longe de ser fácil de alcançar. Há também especulações sobre o uso de brocas com ponta de diamante e maquinário pesado avançado na construção das caixas de Serapion e de outras estruturas megalíticas antigas. Mas será que existe alguma prova? Alguns acreditam que sim. Um exemplo impressionante é uma caixa de granito semelhante, exposta no Museu do Cairo, que apresenta um único corte irregular na pedra. À primeira vista, parece ser um projeto abandonado devido a um erro. Mas ao examinar o ângulo e a profundidade do corte, ele quase revela uma verdade surpreendente sobre seus criadores.
Tal corte só poderia ter sido produzido por algo que cortasse o granito em altíssima velocidade. Como um cinzel poderia esculpir tão profundamente em granito duro, sem a força de um martelo, que teria rachado e estilhaçado a pedra por completo? Agora, observe as marcas de serra visíveis em outras caixas de granito dentro do Museu do Cairo. Elas se assemelham muito às marcas deixadas por serras de fita modernas. Na verdade, sugerem uma velocidade de corte ainda mais eficiente do que a que alcançamos hoje. Seriam essas marcas indicativas de uma tecnologia de corte mecânico semelhante às modernas máquinas de corte de granito equipadas com lâminas revestidas de diamante? A ideia de tal tecnologia existir na antiguidade parece absurda. Mas será que a explicação alternativa da cinzelagem lenta de cobre e ferro é realmente mais convincente? Além disso, existem os furos perfeitamente circulares, encontrados em diversos artefatos de granito por todo o Egito. Como os arqueólogos tradicionais explicam isso? O diâmetro e a profundidade uniformes desses furos exigiriam um dispositivo de perfuração de alta velocidade com uma ponta de diamante. Outro exemplo é um artefato cilíndrico de granito descoberto perto da Grande Pirâmide, gravado com um sulco espiral contínuo, muito semelhante a um disco de vinil. Como tal espiral poderia ser produzida sem rotação rápida? A ideia de que a civilização egípcia simplesmente descobriu e reaproveitou as caixas de Serapion torna-se cada vez mais plausível, especialmente quando comparada às gravuras rudimentares encontradas em caixas que, de resto, são arquitetonicamente perfeitas. Parece que a peça que falta pode ser uma tecnologia perdida, apagada por um grande dilúvio ou outro evento catastrófico, à espera de ser redescoberta. Tal descoberta poderia explicar não apenas a origem e o propósito das caixas de granito Serapion, mas também a precisão e a grandiosidade de outras estruturas megalíticas ao redor do mundo. Por ora, os mistérios que envolvem as caixas de granito Serapion permanecem sem solução. Sua precisão, escolha de materiais, transporte e posicionamento desafiam uma explicação clara. Por que essas caixas foram arrastadas para o interior de um labirinto subterrâneo? Por que usar um material tão inflexível? Como as paredes internas foram aplainadas com uma precisão de até 1/12 da espessura de um fio de cabelo humano? Como esses pesos enormes foram transportados por centenas de quilômetros desde pedreiras distantes? Como foram transportadas por túneis estreitos sem espaço para trabalhadores? De onde veio tamanha precisão matemática? E por que os interiores foram polidos até ficarem com um acabamento vítreo, se eram destinados apenas a abrigar múmias de touros? Contudo, se essas caixas foram de fato construídas por uma civilização pré-histórica tecnologicamente avançada e há muito perdida, novas questões surgem. Como eles conseguiram encaixar máquinas em túneis tão estreitos? Que métodos utilizaram para manobrar essas caixas colossais até a posição ideal? Teorias envolvendo deuses, extraterrestres ou gigantes são frequentemente propostas, mas cada uma delas apresenta seus próprios elementos implausíveis. A civilização moderna ainda aguarda uma explicação racional. E sem evidências concretas, tudo o que podemos fazer é tirar conclusões pessoais, escolhendo aquelas que parecem mais razoáveis, se é que isso é possível.